Senhor presidente, no momento, o nobre vereador Roger Barude, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que me veem e me ouvem, quer estejam presentes, quer em casa pela televisão, cumprimento a todos. Eu quero iniciar lamentando a perda de 2 deputados estaduais. Nós que já tínhamos poucos deputados estaduais, conseguimos nessa eleição ficar sem nenhum. Muito embora nos regozijemos com a eleição do ex-prefeito Rodrigo Agostinho para nos representar na Câmara Federal, levamos 24 anos para conseguir fazer um deputado federal, mas conseguimos ser incompetentes para eleger pelo menos 2 ou 3 deputados estaduais. É bom lembrar que nós vivemos no Brasil, sim, mas o estado que nós habitamos é São Paulo. Nós precisamos de uma representação na Assembleia Legislativa. O município de Bauru fica no estado de São Paulo. Era aqui que a nossa voz precisava ser ouvida. E nós continuamos com esse comportamento irresponsável de não concentrarmos os nossos votos naqueles candidatos que se oferecem para nos representar na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Cidades que eram inferiores a Bauru há 2 décadas atrás, encontram-se hoje à frente, muito mais desenvolvidas, porque são competentes e capazes de fazer exatamente isso. E eu cito o Rio Preto como exemplo. Lá eles conseguem eleger uma bancada, até senadores eles conseguem eleger. E nós aqui continuamos com esse comportamento de pulverizarmos os nossos votos e não sermos capazes de eleger nenhum representante para defender a nossa voz e os nossos direitos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fico muito triste, cumprimento o agora deputado Rodrigo Agostinho, tive minha divergência com ele aqui enquanto prefeito, mas reconheço que ele agora volta para o lugar que ele realmente tem competência, que é o Legislativo. As minhas divergências com ele eram por conta de entender que ele não tinha um comportamento executivo enquanto chefe do município de Bauru na Prefeitura Municipal. Mas reconheço as suas habilidades no relacionamento legislativo e acredito, então, no seu potencial para ajudar a cidade de Bauru, que tanto precisa, trazendo para cá não só as verbas, mas nos ajudando verdadeiramente. E é isso que eu vou esperar dele, ajudando verdadeiramente a cidade de Bauru. O seu compromisso é com quem deu 80 mil votos para ele. E muito embora reconhecido como ecologista, tem que lembrar que o grande problema dessa cidade em termos de desenvolvimento continua se chamando Lei do Cerrado. Enquanto nós não verificarmos o que nós podemos fazer com a Lei do Cerrado para preservar o Cerrado, mas para não impedir Bauru de se desenvolver, para não fazer com que as empresas abandonem a cidade de Bauru por não ter aonde instalar os seus parques industriais,
nós vamos ficar em situação difícil. Então, eu espero que agora no Legislativo, muito embora a lei do Cerrado seja estadual, mas a influência de um deputado federal pode perfeitamente ajudar a fazer com que a voz de Bauru seja ouvida. Nós não podemos pagar o preço de garantirmos a sustentação de uma mata como o Cerrado por conta de nós irmos cada vez mais para baixo em matéria de desenvolvimento. É preciso rever isso e eu espero que ele se empenhe, porque ele tem que defender agora Bauru, ele tem que defender os interesses de Bauru, ele tem que lutar por Bauru e eu confio que ele fará isso. A propósito, senhor presidente, dessa questão eleitoral, de nós termos esse comportamento, de não sabermos exatamente como deveríamos agir como cidadãos bauruenses, na defesa dos interesses da nossa comunidade. Eu quero mostrar para os senhores todos uma esperança, eu quero mostrar para os senhores todos uma luz que se acende, muito embora ainda esteja para o futuro, mas provavelmente será por aí que nós vamos começar a corrigir esse problema. Aqui em Bauru, uma escola municipal, uma professora dedicada, um trabalho interessantíssimo de simular com as crianças questões de cidadania. Essas crianças, agora mês retrasado, aprenderam a trabalhar com caixa eletrônico, aprenderam a entender como funciona um caixa eletrônico, porque a professora foi capaz de simular com eles, de construir um caixa eletrônico de papelão, de promover um trabalho em que a criança, já desde pequena, aprenda a lidar com esse futuro, porque a moeda vai desaparecer. A moeda, o papel moeda vai desaparecer, não tenham dúvida. E essas crianças já estão se treinando desde já. TV Câmara, libera para mim, por gentileza, as imagens a respeito da professora Lucinéia e os seus alunos. Crianças de 5 a 6 anos de idade. Vejam que interessante essa lição, por favor. Tem título de eleitor, tem partidos, candidatos e até mesmo momentos para a campanha. Eles têm apenas 6 anos de idade e já estão dando os primeiros passos como cidadãos conscientes e engajados. Pensando nas eleições, né, que a gente está vivenciando nessa semana, eu cheguei à conclusão, na roda da conversa, conversando com eles, eu falei, que tal, né, vocês estão ouvindo falar de presidente, de senador, de política lá em casa, na televisão, no rádio, enfim. Aí fechamos, né, e fazer eleições na escola. A professora sugeriu que criassem os partidos. Eles, então, se dividiram entre os corajosos do parque, juntos por merenda e unidos do soninho. Como a gente tá ficando grande, os colchões tá ficando pequeno pra gente, eu quero um colchão maior. Quero que coloque mais brinquedos para evitar que as crianças não se machuquem. Gente, a coisa é tão real que a votação, ela segue o ritual de fato. Aqui a Manu e a Lorena, elas são as mesárias e elas ficam encarregadas de conferir o título dos eleitores, encaminhar eles até a urna e depois, ainda por cima, entrega esse aqui, né, Manu? Um comprovante eleitoral. Na urna, um aplicativo de celular deixou a experiência bem interessante. Tem até foto dos candidatos e tecla confirma. Todo mundo me contou o que ia fazer, aí eu pensei qual candidato eu ia pôr, aí eu pus. Daquele que você achou que ia fazer o melhor para todo mundo? Sim. Por que é importante votar? Para cuidar do Brasil. Senhores, é de emocionar. É de emocionar. Essa professora está merecendo uma moção de aplauso. Porque esse é o futuro. Crianças de 5, 6 anos aprendendo desde cedo a escolher. Os senhores viram os partidozinhos que eles fizeram e as propostas dos candidatos de resolver questões ligadas à escola, aos interesses deles. É assim que se aprende cidadania. É assim que nós vamos aprender a votar.
é assim, e com esses eleitores, dentro de alguns anos, que nós vamos conseguir ter uma representação de fato à altura de Bauru, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa. Professora Lucinéia está de parabéns, verdadeiramente. Muito obrigado.